paz do Senhor Jesus a todos, como vocês estão? Estão bem? Eu vim aqui compartilhar algo da parte do Senhor, que encontra-se no livro de Apocalipse. Apocalipse, que quer dizer a revelação do Senhor Jesus, a revelação da história. O livro de Apocalipse, ele comenta sobre o início da história, comenta sobre o meio da história, sobre aquilo que eu e você estamos vivenciando hoje, e conta sobre o futuro, as coisas que hão de acontecer. Então, nós vamos falar aqui das 7 igrejas, não vou me atentar muito aos detalhes, porque é mais, o Senhor quer mais como uma reflexão, para que nós venhamos ter o discernimento e a consciência daquilo que nós somos e sobre o que está acontecendo sobre os dias de hoje. Então, que eu e você possamos deixar o Espírito Santo falar sobre os nossos corações, deixar que a palavra venha nos confrontar neste dia de hoje. Amém? Então, nós vamos começar aqui com a igreja de Éfeso, no capítulo 2, a partir do versículo 2, que vai dizer assim: Eu sei quantas coisas boas vocês estão fazendo. Tenho contemplado o seu árduo trabalho e a perseverança. Sei que você não tolera pecado, que tem examinado cuidadosamente as pretensões daqueles que se dizem ser apóstolos, mas não o são. E você já descobriu que eles são mentirosos. Vocês têm sofrido por mim, com perseverança, sem desistir. Então veja bem, aqui Jesus, ele elogia essa igreja, Aqui Jesus, ele fala que aquela igreja, ela tinha um trabalho árduo, ou seja, aquela igreja trabalhava pelo nome do Senhor. Aquela igreja tinha os seus cultos, tinha os seus evangelismos, tinha as suas orações, tudo eles faziam ali em prol do nome do Senhor. Até o ponto de muitos que ali estavam muitas vezes sendo perseguidos, mas eles sofriam com a perseverança, permaneciam no Senhor, eles defendiam o nome do Senhor, a tal ponto que eles não toleravam ali o pecado. Se houvesse alguém ali pecado, eles tiravam fora para que não viesse fermentar o povo. E muitos ali que se diziam ser apóstolo, mestre, profetas, muitos ali, eles não permitiam, porque eles iam lá na palavra, ia nas palavras de Jesus, ia lá no Torá, e eles viam que não era condizente com aquilo que estavam dizendo. Então eles falavam assim: opa, peraí, esse é um falso apóstolo, esse é um falso profeta, é um falso mestre. Então eles não toleravam isso dentro daquela igreja, até o ponto dele sofrer, perseverar sem desistir. Só que aí nós vemos, mediante de todas essas coisas que essa igreja fazia, o Senhor tinha algo que estava tirando eles do reino dos céus. Porque o Senhor, ele fala assim: olha, todavia eu tenho uma coisa contra você, você não me ama como no princípio. Em outras traduções, que você deixou o primeiro amor. Mas que primeiro amor é esse, se tudo que aquela igreja fazia era em torno do Senhor Jesus? Eles trabalhavam de segunda a segunda pelo nome do Senhor. Mas o Senhor fala que eles deveriam praticar as primeiras obras, mas eles faziam as obras. E o Senhor fala, lembra-se de onde você caiu e trabalha como fazia no início. Muitas vezes, nós falamos assim: passamos um tempo dentro da igreja, conhecendo ao Senhor, e com o passar dos anos, nós ficamos mais maduros, e muitas vezes nós até podemos pensar assim: nossa, eu preciso fazer como eu fazia no princípio. Eu preciso voltar a trabalhar para o Senhor, eu preciso liderar algo, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me envolver em algum trabalho da igreja. Eu preciso voltar ao primeiro amor. Só que nós vemos que isso não é o primeiro amor, porque aquela igreja já estava trabalhando arduosamente pelo nome do Senhor. Eles trabalhavam sem cansar. E o primeiro amor que Jesus ele fala aqui
é porque aquela igreja de Éfeso se tornou a igreja religiosa. Porque no início, se você for lá na carta de Paulo aos Efésios, nós podemos ver que lá tinha gregos, tinha judeus e tinha muitas prostitutas que eram, prostitutas cultuais, que eram sacerdotisas de uma deusa chamada Afrodite, Diana. E elas se converteram e elas estavam ali dentro daquela igreja. Era muito mista aquela igreja. E era uma igreja conhecida pelo amor que eles tinham por essas pessoas. Só que com o passar do tempo eles foram ficando religiosos, assim como os fariseus oravam, davam o dízimo, estavam sempre na casa do Senhor, fazendo longas orações, estavam sempre ali diante do Senhor fazendo a obra. E os fariseus eram o quê? Jesus chama eles de hipócritas. Então, essa igreja tinha se tornado religiosa porque ela não tolerava o pecado, mas também ela não amava o pecador. Ela não tolerava os falsos mestres, mas não amava essas pessoas. Então, nós devemos refletir para nós, como será que eu estou como igreja? Será que eu sou essa igreja que com o passar do tempo fiquei apática pelas coisas? Talvez você tenha orado, subido o monte, descido o monte, mas não tem mais aquela paixão por Jesus, não tem mais aquele fervor, aquele prazer de estar com o Senhor. Então precisamos realmente voltar ao primeiro amor. Primeiro amor esse que nós devemos ter ali verdadeiramente com Jesus. O prazer de estar com Ele, o prazer de ir à casa dEle, o prazer de cultuar a Ele. Esse é o primeiro amor. Feliz por ter Jesus mediante as dificuldades, mediante as tempestades, mas eu tenho Jesus e isso basta. Eu tenho Cristo e isso basta. Esse é o primeiro amor que Jesus espera de nós. Jesus espera de nós que nós venhamos amar como no início. Queridos, não basta nós fazermos sem o propósito, sem a intenção correta do coração. Muitas vezes estamos fazendo tantas coisas, mas não temos amor verdadeiramente pelo próximo. Não toleramos pecado, não toleramos também o pecador, não tolere o pecado, mas ame o pecador, ame aquele que só Jesus pode mudar, só o Espírito Santo pode convencer do pecado, do juízo e da justiça. Ame verdadeiramente, como no início, como no princípio. Esse é o amor que nós devemos. Lá em 1 João, no capítulo 4, versículo 20, João vai dizer assim: se alguém disser eu amo a Deus, porém continuar odiando seu irmão, é um mentiroso, porque se não ama seu irmão que está bem diante dele, como pode amar a Deus a quem nunca viu? E foi o próprio Deus que nos deu esse mandamento: quem ame a Deus, também ame seu irmão. É necessário compaixão, misericórdia. Jesus, em todo o tempo no seu ministério, ele fazia muitas obras. Só que o amor de Jesus era incondicional a ponto de ele ver uma viúva no seu cortejo fúnebre, ele olhar e ter compaixão. Jesus, mediante aos sermões a qual ele falava multidões, muitos estavam ali sem comer. E os discípulos diziam assim: vamos mandar a multidão embora, porque eles estão muito tempo aqui. E Jesus falava: não vou despedir o povo. Não vou despedir o povo sem antes os alimentar. Olha só, a compaixão do Senhor Jesus. E Jesus fazia a multiplicação e muitos eram saciados. A misericórdia de Jesus. Jesus, sabendo mesmo que Lázaro tinha que morrer para Jesus fazer o milagre. Jesus era Deus, ele sabia de todas essas coisas, mas Jesus chora mediante aquela situação, mesmo ele sabendo de todas as coisas. Mas é a compaixão dentro do coração, vendo a aflição daquela mulher, o choro daquelas mulheres, a tristeza daquelas mulheres, ele se compadece.
E nós necessitamos se compadecer do próximo, ter a misericórdia, chorar como Jeremias chorou pelo povo. Senhor, o povo não ouve, Senhor, mas tem compaixão daquele povo. O amor que o Senhor espera, pratica as primeiras obras, pratica a paixão, pratica o prazer de fazer, o amor pelo próximo realmente, querer vidas sejam salvas, vidas sejam ganhas para Cristo, que saia de toda opressão de Satanás. A intenção do coração, querida, necessita ser de amor verdadeiro. A compaixão que há em mim e em você necessita fluir de dentro para fora. E o Senhor, ele continua assim, dizendo no 6, porém há isso de bom a seu respeito. Você detesta a obra dos nicolaítas, como eu também detesto. Que todo aquele que pode ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. A todos os que foram vitoriosos, eu darei o direito de comer do fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Olha só que tremendo o que Jesus fala aqui. Então, ouça o que o Espírito está dizendo a mim e a você. O Espírito hoje está dizendo, ei, será que eu e você somos essa igreja? De tanto defender a doutrina, se tornamos religiosos? Não tem amor mais? Precisamos nos arrepender, precisamos voltar no início, precisamos fervorosamente voltar arrependidos para que nós não venhamos deixar de entrar no paraíso de Deus. E a segunda igreja é a igreja de Esmirna. No versículo 9, o Senhor diz assim: eu sei quanto você sofre pelo Senhor e sei tudo a respeito da sua pobreza. Mas você tem riquezas. Conheço a calúnia daqueles que se opõem a você, que dizem que são judeus, mas que não são, porque sustentam a causa de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer, pois o diabo brevemente lançará alguns de vocês na prisão para experimentá-los. Vocês serão perseguidos durante 10 dias. Mostre-se fiel até mesmo quando estiver enfrentando a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Querido, olha só essa igreja de Esmirna, uma igreja considerada pobre, uma igreja considerada perseguida, e Jesus fala assim: ei, você é rica. Isso é tremendo. Bem, veja que o evangelho, ele sempre vai na contramão do mundo. O evangelho, ele sempre vai na contramão do mundo. E o Senhor chama aquela igreja de rica, mas era uma igreja pobre, era uma igreja desprezada. E talvez você seja essa igreja desprezada, caluniada, que as pessoas não te dão nada. Você tem tesouros dentro de você, mas ninguém tá nem, as pessoas desprezam, te perseguem, falam mal a seu respeito. Só que diante dos homens, talvez você seja tudo isso para eles. Mas não importa o que nós somos diante dos homens, queridos. O que importa é que nós somos diante do Senhor, diante de Deus. Quem não lembra de Gideão? Gideão malhando trigo no lagar, com medo. E o Senhor fala: ei, homem, você é corajoso. Não importava o que ele pensava nem a respeito de si mesmo. O que importou é o que Deus pensava a respeito dele. Então, o que importa é o que Deus pensa a nosso respeito. E essa igreja, quando Jesus fala que essa igreja, ela sustenta a causa de Satanás. E para que nós não venhamos ter medo, não venhamos temer, né, aqueles que se opõem, que se levantam, porque até para que Satanás venha sobre a minha e sua vida, até que Satanás venha mexer, tocar na nossa vida, precisa ter permissão do Senhor. Jesus, ele foi tentado ali no deserto, lembra? Jesus passou 40 dias em jejum, ali no deserto, depois vem o diabo ali, tenta ele de alguma forma, mas aí nós vemos o que? O Espírito do Senhor leva Jesus até lá. O que dizer de Jó, né? Que o Satanás foi diante de Deus, você posso ir lá?
Então, até para Satanás vir sobre a minha e a sua vida, o inimigo vir sobre a minha e a sua vida, ele precisa de permissão do Senhor. E quando o Senhor permite, é porque ele confia em mim, Senhor, em você. Porque ele fala assim, ó, até diante da morte, mostre-se fiel. Olha o que o Senhor está falando para mim, para você. Queridos, o Senhor nunca mentiu para mim, para você. O Senhor Jesus sempre deixou as coisas muito claras que iriam acontecer. O Senhor sempre deixou tudo muito aberto. Ele falou assim, olha, vocês vão sofrer. Vocês vão sofrer, mas mostre fiel, porque ele fala aqui, ó, mostre fiel até na morte, que eu darei coroa da vida. Então não tenha medo daquele que pode matar o corpo, somente tenha o medo, o temor daquele que pode tanto matar o corpo como a alma e levar para o inferno. Então continue fiel a Deus, continue fiel ao Evangelho de Jesus. Não importa o que as pessoas falam, não importa, querido, se você tem o status ou não, se as pessoas te reconhecem ou não. Importante quem eu e você somos para Jesus, quem eu e você somos, a nossa essência, ricos espiritualmente. Ser fiel, ser fiel. Talvez quando você está passando por tempestades, está passando por opressões, lembre-se dessa palavra aqui. O Senhor vai permitir que o inimigo ele nos leve, nos tente, mas saia vitorioso. Saia vitorioso, diz o Senhor, porque o Senhor confia em você e você precisa confiar no Senhor. Você necessita confiar em Deus nesse tempo, nesta hora. E ele continua assim, olha, aquele que for vitorioso não sofrerá a segunda morte. Ouça aquilo que o Espírito diz à igreja. O Espírito Santo está dizendo para mim e para você, você é Esmirna, está sendo perseguida, caluniada, ser fiel até a morte, porque você é rica, eu te conheço, eu sei quem você é. Você pode ser pobre para os homens, você pode ser desprezada, mas para mim não. Você é rica diante de mim. Aleluia, santo é o nome do Senhor. E o conselho do Senhor é aqui, é ser fiel, querido. Ser fiel, não há repreensão. Continua, seja fiel. E nós agora vamos para a igreja de Pérgamo, onde diz assim no 13, eu estou bem ciente de que você mora na cidade onde está o trono de Satanás. Apesar disso, você tem permanecido fiel a mim e recusou-se negar-se mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto entre vocês, onde habita Satanás. Todavia, eu tenho algumas coisas contra você. Você tolera no seu meio alguns que seguem os ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra o povo de Israel, envolvendo-o em pecados sexuais e estimulando-os a ira e ir à festa de ídolos. Sim, existe algum desses mesmos seguidores de Balaão entre vocês que seguem os ensinos dos nicolaítas. Igreja de Pérgamo. Queridos, essa igreja nós conseguimos reconhecer. A igreja de Pérgamo, quando Jesus fala assim, olha, eu sei que aí é o trono de Satanás. Querida, onde existe o trono de Satanás na Bíblia? Pensou? Queridos, aonde há idolatria? Quando Satanás aparece para Jesus, ele fala assim, olha, se curve diante de mim que eu te darei tudo isso. Satanás, ele quer ser adorado de alguma forma ou de outra. E infelizmente muitos têm caído no conto. Tem muitas pessoas que gostam dos status, da fama, de ser aplaudido. Aonde, querido, coloca um homem num pedestal, aonde coloca um homem acima de Deus, aonde coloca o homem acima, ali existe um trono de Satanás. E aquele que recebe os aplausos, aquele que gosta de receber o elogio, que gosta de receber pela fama, que gosta de ser bajulado, ali existe o trono de Satanás, ali existe idolatria de Satanás, ali é onde que Satanás tem reinado. Ali também tinha os ensinos de Balaão. Nós sabemos que Balaão ali foi mandado pelo Senhor e chegou um rei e falou para ele fazer tudo ao contrário daquilo que o Senhor estava dizendo.
E quantos hoje os profetas têm no nosso meio dessa maneira, profetizam aquilo que querem, profetizam aquilo que acham. E mesmo nesse tempo que nós estamos vivendo, um tempo a qual os sinais estão aí, o Senhor Jesus está cada vez mais perto da sua vinda, a natureza clama pelo nome do Senhor, e muitos estão falando o quê? Que vai dar tudo certo, que você vai prosperar, que você é isso, que você é aquilo, sendo que Jesus, querido, ele deixa claro: no mundo vocês terão aflições, vão te odiar, vão te matar por amor de mim. Aonde que fica essas palavras de Jesus? Porque muitos falam aquilo que o povo quer ouvir, muitos têm falado aquilo que eles acham que querem conquistar o povo ao gosto do ouvinte. Porque vai dar mais like, vai dar mais audiência, vai vir mais pessoas. E as pessoas estão vazias, de palavras vazias, de palavras que não são de Cristo. Essa palavra, querida, ela é viva e eficaz, ela penetra mais do que uma espada, ela corta, ela discerne. Por isso que muitas pessoas não querem que esta palavra aqui seja pregada. Muitos vêm com seus pequenos esboços, até falam da palavra do Senhor, mas pregam somente a parte boa. Só que a Bíblia, ela é texto com texto e ela é completa. Ela tem promessas que se cumprem, ela tem profecias que se encaixam. Então ela não é apenas uma parte, a Bíblia é completa, a palavra do Senhor, ela é completa. E muitos estão nesse ensino de Balaão, muitos estão ali ensinando o povo a fazer as coisas contrárias daquilo que o Senhor tem falado, do que a Bíblia nos tem ensinado. Existe profeta se levantando dizendo: assim diz o Senhor, que vai ficar bem, que vai prosperar, sendo que nós estamos vivendo uma promessa que está sendo cumprida de uma profecia dita por Cristo. Nos últimos dias vos sobrarão tempos de dores, dias difíceis. Ensinos de Balaão. Esses ensinos são de Balaão e segue os ensinos dos nicolaítas. Queridos, há muitas especulações para quem eram esses nicolaítas. Quem eram os nicolaítas nessa época? Dizem os estudos que foi um diácono que mais tarde se desviou e começou a sua própria religião ali e perverteu a muitos cristãos. Nós só sabemos que existiu esses nicolaítas, né? E pegando pelo nome de Nicolau, né? Nicolaítas, Nicolau significa vitorioso sobre o povo. Significa também conquistar e significa leigos. No aramaico, nicolaítas significa para quê? Então, nós entendemos que são ensinos contrários a doutrinas, né, de Cristo, a doutrina daquilo que foi ministrado através do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Então, o Senhor, ele fala, Jesus fala sobre este lugar, então que nós venhamos ficar atento a esses lugares. Até fala sobre a fé em Cristo, mas aonde permanece a prática da imoralidades, né? Onde que a carne prevalece, onde que continua fazendo as coisas que a carne quer. Então, aqui fala que é necessário o arrependimento, porque se não tiver arrependimento, haverá o juízo de Deus. E o juízo de Deus, querido, é quando Jesus, ele entrega a nós as nossas próprias paixões. Se você ler lá em Romanos, né, na primeira parte ali de Romanos, muitos se entregaram às paixões infames. E Jesus fala assim: olha, eu vou deixar eles colher dos seus próprios atos. E eles colhem dos próprios atos, porque eles não quiseram mudar, eles não quiseram se arrepender. Então, que eu e você hoje, se nós somos essa igreja, que nós venhamos se arrepender. Mas se nós observamos que existe essa igreja, que nós venhamos orar para que as pessoas abram os olhos, para que as pessoas vejam a realidade. Queridos, não idolatre homens, não idolatre nem aquele mesmo. Paulo, né, fala a respeito disso. Pedro, que dirá de Pedro? Né, uma das suas curas, muitos ficaram admirados, e o próprio Pedro fala assim: por que vocês estão admirados, olhando como se fossem nós que fizemos esses milagres?
Não fomos nós, mas foi Jesus, aquele que vocês mataram, aquele que vocês crucificaram, foi Ele que fez esse milagre. Então, queridos, não olhe para o homem com um olhar de expectativa, não olhe para o homem com um olhar cheio de brilho, porque nós somos falhos e o Senhor nos chama para boa obra, para completar essa obra, mas a glória é dele, a honra é dele, é tudo por ele, é tudo para ele. Então, onde há idolatria, querida, cesse essa idolatria hoje. Aonde há, querido, aplauso, pedestal do homem, sinagoga de Satanás. Sinagoga de Satanás. Idolatria do homem, querido, é o que sempre o Satanás quis, que fosse adorado de alguma forma. Não seja idolatrado, não permita que as pessoas te idolatrem de forma nenhuma. Ande no meio dos pecadores, ande no meio, porque nós somos os pecadores, ande no meio. Se colocarem uma cadeira para você, se sente, mas se não, querido, não permita, não queira estar lá na primeira cadeira. O Jesus já diz isso. Senta lá na última. Amém? E agora nós vamos para a igreja de Tiatira. Vamos a partir do 19. Jesus diz: eu estou ciente de todas as suas obras. Olha só, Jesus conhecia todas as obras daquela igreja. O seu amor, a sua fé, o seu serviço e a paciência. E observa o seu constante progresso, fazendo mais agora do que no princípio. Veja bem, essa igreja, Tiatira, ela fazia muito mais em amor, muito mais do que no início. Então ela foi uma igreja que ela deu uma progredida. Só que aí o Senhor, ele fala assim: todavia tenho contra você o seguinte: você está permitindo que Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, extingue os meus servos a praticar a imoralidade sexual e a comer de carne sacrificada a ídolos. Eu dei tempo a ela para mudar a sua mente e a sua atitude da sua imoralidade sexual, porém ela recusou. Queridos, veja bem, Jezabel é todo símbolo de poder. Jezabel é todo símbolo de política. Então, aquela igreja, ela cresceu em amor. Ela é totalmente diferente da de Éfeso. Ela cresceu, ela não ficou religiosa, ela cresceu em amor. Só que a igreja passou um tempo que ela tinha amor, mas ela não tinha mais doutrina. É que nem Éfeso. Éfeso tinha doutrina, até demais, mas não tinha amor mais. Agora Tiatira, ela tem amor, mas não tem a doutrina. Por que que Tiatira ficou dessa forma? Porque eles permitiram Jezabel. Jezabel é símbolo de sexualidade. Então era uma igreja que ela aceitava todo mundo, como nós devemos aceitar. Só que não tinha confronto da mesma, não tinha confronto, não tinha doutrina, não tinha a verdade mais de Cristo ali, porque eles estavam tolerando o quê? Jezabel. Jezabel, ela tem a simbologia de sacrifício de carnes a ídolos e de toda perversão sexual. Então eles não confrontavam as pessoas mais, não diziam que era pecado, que não era. Eles não diziam mais por medo de perder aquelas pessoas, por medo de perder. Então o Senhor diz assim para mim e para você: ei, ame sim, ame a todos, ame as pessoas, mas diga a verdade. Se você tem algum amigo que está praticando algum tipo de adultério, alguma fornicação, sexo fora do casamento, ou até são pessoas que andam nessas ideologias. Eu tenho muitos amigos, né, que são dessas ideologias. São pessoas muito carismáticas, mas sempre respeito e digo a verdade. É necessário dizer a verdade.
Isso vai ser obra do Espírito Santo, se eles quiserem aceitar ou não, mas é necessário, porque, como nós dissemos, essa palavra ela é viva e eficaz, ela penetra, ela discerne, ela muda, ela transforma. Conhecereis a verdade vos libertará. Como vão se render a Cristo se não há verdade pregada? Como haverá mudança se não há verdades ministradas? Então é necessário que eu e você, queridos, não estou falando de púlpito, onde nós estivermos, a amizade que Deus nos colocar, sempre lembra que é um propósito de Deus. Então fale para essas pessoas a verdade, fale carinhosamente, amigavelmente, mas fale do jeito que Deus te mandou dizer. Então ali, queridos, existia muito falsos ensinos nessa igreja, né, para que não perdesse ali as amizades, para que não perdesse, tinham medo de perder pessoas, amava as pessoas e tinha medo de perder essas pessoas e não diziam a verdade. Mas diga a verdade às pessoas. Digam, querido, a verdade. Diga a verdade do céu. Diga a verdade, porque nós todos necessitamos de mudança. Nós precisamos deixar o pecado. Todos nós precisamos nascer de novo. Isso não é para um grupo específico. Ali, essa imoralidade sexuais que tinha homem com homem, mulher com mulher, tinha aquela mistura de todas as coisas. Então eu e você precisamos nascer de novo, independente se é hétero, se é bi, se é homo, se tem a perversão, independente, todos nós precisamos nascer de novo da água e do Espírito, nascer da vontade do Senhor verdadeiramente. Então é necessário nós falarmos a verdade. Se você tem vivido uma vida de imoralidade sexual, se você tem vivido o que é contrário à natureza, o contrário do que a palavra vai dizer, deixa eu dizer uma coisa, o Senhor fez Adão, ele fez Eva, né, para que eles procriassem, para que eles estivessem ali, multiplicassem. Esse é o sonho do Senhor, foi o sonho, o projeto de Deus. Ele quis assim, ele quis dessa maneira. Então, se você ama Jesus, se você quer essa salvação, essa verdade, que é absoluta, querido, deixe o pecado, porque existe um novo céu, uma nova terra, e existe também um inferno que está preparado. A palavra vai dizer assim que já estão condenados. Então, é tempo de nós olharmos e refletirmos o que nós queremos para a nossa vida, mas lembrando que o Senhor nos deixa o livre-arbítrio, você pode escolher. E o que você escolher, nós vamos continuar te amando da mesma forma. Mas com a compaixão, com a misericórdia de te dizer a verdade. Mas seja confrontado por essa verdade. Jesus ama. Jesus, ele nos fez para um relacionamento. Ele não nos fez para deixar no pecado. Ele não nos fez para viver uma vida imoral. Ele não nos fez para isso. Então repense na sua vida, pense naquilo que o Senhor está falando hoje. Deixe as imoralidades, deixe as perversões, deixe toda a prática do pecado, porque tem um aviso do Senhor aqui, e ele continua dizendo assim: agora preste atenção ao que estou dizendo. Eu a prostrarei doente numa cama, numa tremenda aflição, juntamente com todos os seus seguidores imorais, a menos que se voltem para mim novamente, arrependidos pelo pecado que eles praticam. Ferirei de morte os filhos dela, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda profundamente o coração e a mente dos homens, e darei a cada um aquilo que merecer. Olha só que isso é forte. O Senhor, ele nos coloca em tempos de aflições difíceis. Talvez aquilo que eu e você esteja passando é por algo que nós cometemos, mas o Senhor está permitindo para que eu e você tenha consciência de arrependimento, de voltarmos ao Senhor. Né? Nem toda doença é para a morte, nem todo problema é para nos matar. Então, por isso que o Senhor está nos dando discernimento. Olhe para a sua vida, o que você está passando. Será que eu estou em pecado? Será que eu estou praticando algo que o Senhor não quer que eu pratique? Então, se arrependa, porque a sua aflição, o seu momento pode estar relacionado ao seu pecado.
E aí ele continua assim, falando assim, ó: quanto aos restantes de vocês de Tiatira, que não seguem o falso ensino, as verdades mais profundas, como ele chama, os profundos segredos de Satanás, não pedirei de vocês mais nada além do que já pedi. Então somente segure com firmeza o que vocês têm, ou seja, não deixe que ninguém roube a sua coroa. Se você está fiel, se você está rodeado de pessoas que estão em pecado, mas você está fiel, então continue fiel. O Senhor fala assim, ó: eu já falei para vocês, então não se corrompa. Se você é aquele rei, eu não estou em pecado, eu estou bem com o Senhor, eu estou lutando todos os dias, então permaneça, não deixe que ninguém roube sua coroa, não deixe que Jezabel venha no seu ouvido falar com entrelinhas. Permaneça fiel ao Senhor, não deixe que ninguém roube aquilo que o Senhor te deu, a sua coroa, porque o Senhor, ele tem recompensa. E aí vamos para a igreja de Sardes. A igreja de Sardes, querido, é uma igreja que eu acho que é a mais comum de nós vermos nos nossos dias de hoje. E ele diz assim: eu conheço as suas obras, você tem a fama de igreja viva e ativa, mas está morta. Portanto, acorde, fortaleça o pouco que resta, porque até mesmo aos que restou está a ponto de morrer. As suas obras são longe de ser corretas aos olhos de Deus. Volte-se ao que você ouviu e creu no princípio. Retenha firmemente e volte-se para mim outra vez. Querida, essa igreja de Sardes era uma igreja que tinha aparência de viva. A aparência que estava tudo bem, mas era uma igreja que Jesus chama de morta, e você está morta. Acorde, fortaleça o resto que ainda tem. Essa igreja, querida, é aquela igreja que tem a falsa aparência, aquela igreja que vive de aparência, aquela que todo mundo olha e fala assim: uau, essa pessoa é de Deus, uau, olha. Só que chega dentro da sua casa, tem palavrão, não tem Bíblia, não tem oração, né? Porque o verdadeiro culto a Deus, o culto racional, nós somos o sacrifício suave ao Senhor. São todos os dias. Nosso culto a Deus é todos os dias no nosso serviço, é na nossa casa, é com o vizinho, nas nossas conversas. Então, muitas vezes não adianta termos a aparência de igreja viva, não adianta nós estarmos nesse mover do Espírito Santo. Eu creio piamente na presença do Senhor, eu creio no Espírito Santo, eu creio na sua manifestação. Só que existe um falso mover no nosso meio que muitas vezes não muda o caráter, que nós caímos e se levantamos da mesma forma. Então o Senhor fala assim: ei, não tenha aparência, não tenha aparência de crente, não tenha essa aparência, seja o crente. É ser, aqui é nós sermos, não tenha aparência. Tenha dentro de você a verdade de Cristo, o caráter realmente cristão. Tenha os frutos do Espírito, não adianta ter os dons, porque a palavra vai dizer lá: ei, Senhor, eu profetizei no seu nome, eu expulsei demônios no seu nome. Jesus vai dizer: eu não vos conheço, porque está nesse falso mover, nessa falsa ilusão de que somos de Cristo, estamos arraigados. Mas o que nos leva verdadeiramente para o céu são os frutos do Espírito: a paz, o gozo, a longanimidade, o amor. Isso nos faz ser cheio do Espírito, isso nos faz ser cheio da presença, obediência. Querido, deixa eu te falar, se você é filho, que você ouve, obediência aos pais, ela tem que permanecer, ela precisa ser real e genuína. A oração dentro da sua casa, o primeiro ministério é dentro do seu lar, sacerdote do lar, orar pela sua esposa. Não adianta nós estarmos na igreja orando por tantas coisas, sendo que em casa não começa dentro da nossa casa, nos nossos lares. Aparências, não viva de aparências, não viva de aparências, seja real, seja de Cristo. Caráter cristão, não minta mais, tira isso da sua vida, não fale palavras torpes. Precisamos ser a igreja genuína, tira esse falso mover, porque o Senhor fala assim: olha, que Ele conhece, vocês parecem a igreja do barulho. Que eles não estão falando da igreja fechada, eu estou falando de nós, eu e você. Muitas vezes muito barulho, muitas coisas, mas
poucas realizações verdadeiras. E o Senhor tem isso contra mim, contra você. Será que nós estamos assim, dessa forma, desse jeito? Só que aqui fala assim, ó, que alguns que estavam lá em Sardes, eles não mancharam as suas roupas com esse falso avivamento. Nós costumamos dizer que o avivamento é lá, o Pentecoste, queridos, o avivamento genuíno, se você volta lá na história, lá de Joel, se você volta a história, sabe que o verdadeiro avivamento, querido, é o arrependimento, é as pessoas se prostrando, rasgando as suas vestes, deixando o passado, deixando as suas vidas de pecado, se prostrando a Cristo, se convertendo a Jesus. Esse é o verdadeiro avivamento. É quando você ama o irmão, é quando você divide, querido, o seu arroz, o seu feijão, pega o seu salário e ajuda. Você começa a entender que você trabalha sim para o conforto da família, para você sair com a família, porque isso é bíblico também, mas você também trabalha para ajudar as pessoas, ser generoso com o próximo. Esse é o verdadeiro avivamento que nós precisamos ter. É você estar na sua casa ensinando seu filho, ou lendo a Bíblia com ele, ensinando ele a orar. Esse é o avivamento. Esse é o avivamento que vai mudar nas gerações. Isso é o avivamento, isso é o que a Bíblia diz. Não é um falso mover, um falso cair, querido, não é isso, não é isso. A Bíblia fala, a glória de Deus nós não suportamos, isso é real, porque uma vez a glória de Deus desceu no tabernáculo, que ninguém ficou de pé. Essa é a glória de Deus. Isso não é avivamento, e aqui ele fala assim, que muitos ali não mancharam as suas vestes, eles andarão comigo vestidos de branco, porque são dignos. O Senhor chama de digno todo aquele que vencer será vestido de branco, e eu não apagarei o nome dele do livro da vida, e reconhecerei diante do Pai e os seus anjos. Todo aquele que pode ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Veja bem, muitos ali naquela igreja permaneceu fiel, só que eles estavam já tão entristecidos com tudo aquilo que eles estavam vendo, que eles ficaram quietinhos. E o Senhor falou assim, ei, desperta aqueles que ainda estão lá, para que eles não morram. Talvez você seja esse que olha tudo aquilo, que você tem o conhecimento de Jesus, que você tem o conhecimento da palavra, da verdade, que você olha tudo aquilo e fala, Senhor, tem misericórdia. Você muitas vezes nem quer ir mais, porque são palavras ao vento, nada acontece, nada se realiza. Deixa eu te falar uma coisa, ei, fortalece, levanta, leia a palavra, nas suas oportunidades, fale da palavra, nas suas oportunidades, fale de Jesus, fale, não deixe passar, não deixe que aqueles que estão fazendo do evangelho uma barganha, uma bagunça, não deixe que eles prevaleçam. O Senhor precisa desses, fortalece no Senhor, levanta, deixa o Senhor te dar estratégias e fala a verdade do Evangelho, fala a verdade de Cristo. E aqui para a penúltima igreja, a igreja de Filadélfia, a Filadélfia. Essa mensagem é enviada a você, por aquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de abrir, para abrir o que ninguém pode fechar e fechar o que ninguém pode abrir. Conheça as suas obras, você não é forte, mas tem procurado me obedecer a minha palavra e não tem negado o meu nome. Portanto, eu abri uma porta que ninguém pode fechar. Veja o que eu farei com todos aqueles que sustentam a causa de Satanás, enquanto afirmam ser judeus, mas não são. Eles são mentirosos, farei com que caia aos seus pés. E reconheça que é você que eu amo. Queridos, meu Deus, Filadélfia. A igreja que eu falo, Senhor, nos faça Filadélfia, Deus. Nos faça ser Filadélfia. Querido, Filadélfia é obediente à palavra em meio do caos, em meio da perseguição. Filadélfia, ela não se corrompe com o modernismo. Filadélfia não se corrompe com as coisas que estão vindo mundana. Filadélfia não traz o mundano para a igreja. Filadélfia não se corrompe. Filadélfia, ela trabalha e não nega o nome do Senhor por nada.
E aqui o Senhor fala assim que tem uma porta aberta diante de Filadélfia. Filadélfia, querido, é ali onde que muitos têm suportado. Filadélfia é aquela que suporta a oposição do mundo. Sabe aquela que diz assim, todo mundo está fazendo? Todo mundo está fazendo, e daí? Todo mundo está fazendo. Aí Filadélfia fala assim, não, mas eu não quero, eu não vou fazer, eu não sou todo mundo. Eu sei em quem eu tenho crido. Ah, mas tudo bem, todo mundo está seguindo esse ritmo. Filadélfia não. Filadélfia, ela não aceita, ela prefere permanecer fiel aos ensinos do Senhor. Ela permanece como no início. E Jesus fala que todo aquele que persegue Filadélfia vai reconhecer que ela é a verdadeira noiva de Cristo. Vão reconhecer, vão cair aos pés dela e vão falar assim, verdadeiramente, você é um cristão genuíno. Você não é igual aos outros. Você. Então, o Senhor, ele fala que diante das provações, Filadélfia permaneceu fiel na palavra. Ela escolheu ser pequena ao invés de grande. Ela escolheu ser uma igreja pequena em vez da sedução do mundo, do evangelho, dos bons aos ouvintes, o evangelho que todos querem ouvir. Não, ela permanece fiel à palavra. E o Senhor Jesus fala que vai proteger Filadélfia da provação que há de vir sobre o mundo. Nós sabemos que isso parte ali como ali que Deus ele salvou Ló, né, tirou antes de destruir a cidade. Nós cremos nisso, que o Senhor nos tirará, né, e muitos irão sofrer, aqueles que não aceitam a Cristo. E aí ele fala assim que ele tem uma chave, né, ali essa igreja, a chave de Davi ali representa pela autoridade, né, de Jesus, autoridade no nome e no poder de Jesus. Então essa igreja de Filadélfia, ela tem autoridade no nome de Jesus. E o Senhor Jesus fala que ela que deixou uma porta aberta a qual ninguém pode fechar. Essa porta aberta, querida, é o evangelho sendo ministrado, é o evangelho sendo pregado, pessoas sendo salvas. Independente de muitas coisas que aconteçam, o evangelho continua salvando e libertando pessoa. Não importa a oposição, não importa, o evangelho continua libertando. Então deixa eu te falar uma coisa, continuar te falando uma coisa, continue, querido, no evangelho, porque ele que traz mudança, ele que traz diferença, é ele, o evangelho de Jesus. Essa porta aberta é para ele salvar aqueles da sua casa, aqueles que ainda não vieram. Existe uma porta aberta para Filadélfia. Se Filadélfia continuar obedecendo ao Senhor, continuar fiel à sua palavra, querida, essa porta aberta está sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Essa porta aberta é como Pedro ali no dia de Pentecoste ministrou e milhares de vidas foram salvas. Creia, queridos, que a sua família, os seus vão ser salvos. E por último, queridos, ali ele fala que para que nós venhamos ficar vigilantes, atenção, eu volto logo, guarde firmemente. Eu vou voltar um pouco, de fato, de que você me obedeceu com perseverança, apesar da perseguição, eu protegerei no tempo de grande sofrimento e da provação que virá sobre o mundo, para prova os habitantes da terra. Atenção, eu volto logo, guarde firmemente o que você tem para que ninguém roube sua coroa. Quanto àquele que vencer, eu farei uma coluna no templo de Deus. Estará firme e não sairá mais. Eu escreverei nele o nome de Deus e será cidadão na cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce vinda do céu, vinda de Deus, e terá um novo nome. Que todo aquele que pode ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça o que o Espírito diz à igreja nesse tempo. Seja fiel, seja vigilante, guarde para que ninguém roube sua coroa. Existe uma promessa dos céus. Não deixe que essa promessa se esvaire pela sua mão, querido, pelo modernismo, pelo mundanismo. Permaneça fiel, obedecendo. Obedeça também, querido, às suas autoridades.
Obedeça no seu serviço, seus patrões, obedeça ali também, queridos, os seus pastores, suas lideranças, porque isso é bíblico, isso é princípio. E hoje, pelo modernismo, hoje em dia, muitas pessoas, não gostei da igreja, não gostei do que falou, muda de igreja. Não é dessa maneira que o Senhor nos chama. Se o Senhor te colocou debaixo de uma autoridade, permaneça debaixo daquela autoridade, até que o Senhor fale, até que o Senhor te mude para outro lugar, mas seja ali fiel, seja obediente, querido. Se, claro, não tiver ali de acordo com a palavra, é outra coisa. Mas se o Senhor te colocou ali, seja obediente, querido, porque isso é um princípio que está se perdendo nesse tempo. Hoje muitos têm falado, eu não gostei, e estão indo, ou não existe mais perdão, não existe mais conversa. Nós temos que lembrar, nós somos membros um dos outros, somos o corpo de Cristo, somos igreja, precisamos perdoar 7 vezes 7, querido. Não devemos ser igreja aqui, porque não existe um céu para cada um, o céu vai ser para todos. Então presta atenção, vigie, queridos, para que ninguém roube a sua coroa. E por último, a igreja de Laodiceia. Essa mensagem vem daquele que permanece firme, testemunha fiel. Eu conheço bem suas obras e sei que você não é quente nem frio. Ou eu desejaria que talvez não fosse nenhuma coisa nem outra. Porém, já que você é meramente morno, eu estou a ponto de cuspir você, de vomitar você. Você diz, eu sou rico, tenho tudo o que necessito, não preciso de coisa alguma. Mas você não percebe que é miserável, pobre, segue nu. O meu conselho é que compre de mim ouro puro, purificado pelo fogo. Então você será verdadeiramente rico. E adquira de mim vestes brancas e limpas puras, para cobrir a sua vergonha e nudez. E compre de mim remédio para curar os seus olhos, e devolva-lhe a sua vista. Eu corrijo e disciplino todo aquele que amo, portanto abandone a sua indiferença e se torne entusiasta das coisas de Deus. Atenção, eu tenho permanecido à porta e estou batendo constantemente. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e farei companhia a ele e ele a mim. Permitirei que cada um que vencer se sente ao meu lado no trono, assim como eu ocuparei o meu lugar com o Pai. Queridos, aqui a última igreja, Laodiceia. Laodiceia é uma igreja rica. Você vê que lá não tem falso profeta, não tem falso ensino, não tem Jezabel, não tem Balaão. Era uma igreja que ela pregava a palavra. Era uma igreja que estava ali dentro dos conformes. Só que era uma igreja, queridos, que servia o que? A riqueza. E o próprio Jesus já falou assim, não tem como servir a 2 senhores. Você serve a mamon, ao dinheiro, ou você serve a Cristo. E aquela igreja que estava servindo quem? A mamon, a dinheiro. Estava ali especificamente por amor ao dinheiro. E Paulo fala a respeito disso em uma das cartas para Timóteo. Paulo fala assim, olha, o evangelho realmente ele dá lucro, mas ai daqueles que lucram pela piedade, pela compaixão. Ai daqueles, se afaste. Paulo diz na carta a Timóteo. Então, que muitos hoje estão lucrando com o evangelho, muitas pessoas hoje só vão ministrar a palavra se pagarem, pagar a condução, se pagar de alguma forma. Então, se não for dessa forma, eles não vão. Então, deixa eu te falar uma coisa, essa igreja era pobre, cega, nua, era miserável diante do Senhor, o Senhor estava do lado de fora, porque a adoração que tinha diante dessa igreja era por dinheiro. Então, cuidado, queridos. Cuidado se eu e você não estamos dessa forma, trabalhando pelo dinheiro somente, vendo o dinheiro como nosso provedor somente, né? Se nós estamos ali para ganhar dinheiro de alguma forma, dentro do ministério, dentro da nossa vida particular, o que seja, não trabalhe pelo nome do dinheiro, trabalhe pelo nome do Senhor. Essa igreja, ela ministrava o evangelho. Ministrava, tinha o evangelho, tinha fé, tinha salvação, só que eles optavam pelas bênçãos espirituais aqui, a vida abundante somente aqui na terra, esqueciam das coisas espirituais, porque o Senhor fala, ei, compra de mim, olha, se interessem realmente pelas coisas de Deus,
o que são realmente, porque o foco é a nossa salvação, o foco é a nossa morada eterna. O Senhor nos abençoa, querido? Abençoa, Ele abençoa demais a nossa vida. Só que isso não pode, nós não podemos estar em torno disso, viver em torno disso. Compre do Senhor. O Senhor já estava fora dessa igreja. Jesus estava batendo, deixa eu entrar, deixa eu entrar, deixa eu entrar. Não permita que o dinheiro fale mais alto na sua vida, de maneira nenhuma. Aprendemos com Paulo. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que você pode no Senhor? Eu posso passar fome, eu posso passar nudez, eu posso estar abastado, eu posso viver tudo isso, o bom do melhor, e posso também passar fome. Mas o importante é que o Senhor me fortalece em todo o tempo. Ou seja, eu tenho o Senhor como base para a minha vida em todo o tempo. Não é o dinheiro, não é a escassez, não é o bom. Primeiro é o Senhor sempre. Então, queridos, essa é a reflexão que o Senhor nos deixa nesse tempo. E Ele fala, não deixe que ninguém roube a sua coroa. Nesse último Ele fala, Ele dá um conselho, compre de mim colírio, compre de mim, presta atenção, compre de mim o colírio, compre de mim o colírio. Leia a palavra por completo. É isso que o Senhor, Ele fala para mim e para você nesse tempo. Quem nós somos diante do Senhor? Quem somos dessa igreja? Talvez você fale assim, olha, eu me identifiquei com uma, me identifiquei com a outra. Ou talvez você identificou alguma dessas igrejas em outras pessoas. Você identificou, olha, ali tem adoração, olha, ali tem adoração a homem, olha, ali tem um falso mover e as pessoas não são convertidas, as pessoas, sabe? E aí, o que fazer nesse tempo? Primeiramente, vamos tirar a trave dos nossos olhos. Primeiramente, vamos olhar para nós, se arrepender, se consertar diante do Senhor. Permanecer firme, permanecer fiel até a morte. Pegar os conselhos do Senhor, não seguir doutrinas erradas, não seguir doutrinas de Balaão, não seguir profetizas Jezabel, imoralidades sexuais. O que devemos fazer, queridos, nesse tempo, olhar para a palavra do Senhor, aquilo que tem se cumprido, olhar para os tempos e ver, queridos, que nós estamos vivendo os últimos dias e é necessário pedirmos o discernimento ao Senhor. Se o Senhor não te der um discernimento como um dom, tenha o discernimento pela palavra, porque o Senhor, Ele dá. Então, quem somos nós nesse tempo? Mas que nós almejemos hoje ser Filadélfia, que nós almejamos ser Filadélfia, ser fiel à palavra, ser fiel a Cristo, que nós venhamos almejar, querido, ser obedientes a Ele, porque aqui tudo vai passar, tudo isso passa. Mas a palavra do Senhor, querido, para mim e para você, ela não passa, e a palavra que o Senhor tem é um novo céu, uma nova Jerusalém. A porta está aberta diante de mim e de você. Continue a profetizar, continue a falar da palavra, continue a viver esse evangelho maravilhoso da graça, da misericórdia e do amor. Continua, porque o Senhor tem grandes coisas para mim e para você, ainda nesse tempo. Num tempo de escassez, Renato, tem. Um povo uma vez foi levado ao cativo lá em Babilônia e o Senhor manda uma carta através do profeta Jeremias e fala assim: Jeremias, manda o povo casar, manda o povo plantar, que eles vão colher, manda o povo viver. Então o Senhor diz para mim e para você, mesmo nesse tempo de dores de parto, em qual a volta de Jesus está cada vez mais próxima, ainda assim nesse tempo, eu e você somos a diferença aqui. Eu e você somos filhos de Deus e o Senhor, Ele quer mostrar nossas boas obras, para que o mundo veja, opa, peraí, a diferença ali, eu quero esse Jesus que eles têm, eu quero essa paz que eles têm, porque eu não vejo no mundo, mas eles têm paz, eu quero essa alegria que eles têm. Que alegria é essa de passar pelas dificuldades? Aí você fala assim, a alegria da salvação, a alegria de um dia Ele vai vir me buscar, um dia eu não vou estar mais nesse mundo. É isso, é sobre isso, queridos. E o Senhor fala, vai que eu vou estar com vocês, ser fiel ao Senhor.
É o que o Senhor diz para mim, para você, amém? Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, né? Se puder, se tiver alguém, queira mesmo compartilhar dessa palavra com alguém, porque o Senhor, Ele conhece os nossos corações e é necessário para esse tempo, amém? Deus abençoe.